Bom dia. Vamos revisar um pouco mais a artes, então, né? Vamos ver mais um pouquinho sobre o que nós vimos na unidade 2, tá bom? Para ficar mais aí, né, latente na memória da gente, tá bom? Vamos lá. Sobre o palco, marque a alternativa correta. O que é o palco que nós vimos, né? Se você lembrar do slide, dos vídeos que eu coloquei, botei a imagem do palco, para que ele serve. Então, o que está nítido aí na tua memória ainda? É um local onde se apresenta apenas peças teatrais, né? Só apresenta peça. É um local onde se apresentam apenas espetáculos musicais, ou é um local onde se criam ilusões em espetáculos musicais e teatrais? O que você acha que seja? Vamos dizer assim, vamos assistir, vai acontecer tal coisa, tal evento no palco. É o que vai acontecer lá? É só espetáculo musical ou só apenas peça teatral? Ou é os dois? Você disse aqui no final, é os dois. É espetáculo musical e teatral, você acertou. Ok? Parabéns. Vamos lá. Quais são os elementos que compõem o teatro? O que faz parte do teatro? Vocês lembram aí? Pode olhar no livro, tá bom? Então vamos lá, o que faz parte do teatro? A iluminação, a sonoplastia, cenário e o figurino, né? A iluminação, se não tiver, não dá pra fazer um espetáculo interessante, né? Se for só aquela coisa ao ar livre e tal, pode ficar um pouco monótono. A iluminação é que vai dar vida ao ambiente, ao cenário, vai dar todo aquele ar de mistério, né? Aquela sensação de que está mudando as cenas. É interessante a iluminação. A sonoplastia nós vamos ver mais para frente, tá bom? O cenário ajuda também, lembra o que é o cenário? Se você está falando que tal peça está acontecendo numa floresta, então tem que ter ideia no cenário de que é uma floresta. Se está dizendo que está acontecendo num palácio, se num castelo ou numa casa, né, no dia a dia, então o cenário ele vai ajudar a plateia, certo? A entrar ali naquele momento, naquela situação, ok? E o figurino, certo? Que também não deixa de ser importante, é o que os personagens, no caso os atores, terão que vestir. Se é uma peça atual, então eles vão vestir uma roupa que seja condizente aos dias atuais. Se for uma peça de época, também. Se for uma peça em que envolva contos de fadas, aí eles têm que também trabalhar a questão do figurino em contos de fadas. Entenderam? Então, esses são os elementos principais do teatro: a iluminação, a sonoplastia, o cenário e o figurino. Agora aí, ó, o que é sonoplastia? É a técnica de manipular os sons para criar efeitos sonoros, ou é a técnica de manipular os sons para criar efeitos visuais? O que você acha que é sonoplastia? Né? Quando fala sonoplastia, com certeza você está dizendo, tia, é para efeitos sonoros, certo? Por quê? Lembra do slide que eu passei para vocês, em que tinha o rapaz fazendo o barulho do cavalo, os outros fazendo todo o efeito sonoro daquele filme em que o pessoal corria, pulava, caía, ou então abria a porta, fechava. Então a sonoplastia ela é muito importante, viu? A gente pensa que os sons são só por causa da tecnologia no computador hoje em dia, né? Mas não é bem assim. Nós temos hoje efeitos sonoros, certo? Com alta tecnologia, mas ainda não abandonamos os tradicionais, certo? Que são efeito de trovão, efeito de chuva, certo? Então a sonoplastia está aí para ajudar mais ainda na manipulação dos sons para poder o quê? Fazer com que a plateia, quem está assistindo, entre realmente naquela história, certo? E fique cativada pela história, ok? Os artistas criavam a ilusão do espaço, de distância, de formas, somente com manchas de tintas feitas com pinceladas rápidas. Estamos falando do... Gente, como eu disse, a ilusão ela não foi criada apenas agora, atualmente. Ela também foi criada
anteriormente, lá na época medieval, certo? Só que tinha outro nome. Ao invés de ser ilusão ou op art, certo? Ela tinha outro nome. Qual era? Impressionismo, barroco ou realismo? Qual vocês acham que seja? Se vocês quiserem achar, tá lá no comecinho do livro, né, na unidade 2, bem no início. Qual era o nome desse movimento que foi criado por esses artistas? Que deram a impressão numa tela de uma coisa e na hora a pessoa chegava bem próximo e olhava outra, apenas com pinceladas, né, rápidas. Você disse impressionismo, você acertou total, né? Porque realmente era de impressionar quem estava observando as telas. Apenas com pinceladas bem rápidas, poderia ver uma imagem que, se fosse desenhar no real, né, talvez não saísse tão bem. Então tá aí, ó, nossa tela do impressionismo, apenas pinceladas rápidas, certo? Qual é a ideia que passa aqui? Um barco, o pôr do sol, né? Ó, o sol, aliás, aqui vegetação, o rio, certo? Aqui tá a sombra do barquinho. Então isso aí é o impressionismo, certo? Então já naquela época já existia a técnica da ilusão. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a questão das técnicas, né? A questão da ilusão na arte. Nós vimos na dança, nós vimos no palco, né? Nós vimos a perspectiva, a imagem, o que ela cria. Toda essa ilusão para quem observa, né? Imagina para quem cria também, certo? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.